Mas quando vocês iam explicar o papel da empresa, a função da empresa, o Fagner trouxe a questão de acesso a oportunidades. Não é mobilidade por si só, é o acesso a oportunidades. E quando, Ju, você trouxe a questão da Gympass, não era o acesso a academias, a estúdios e tudo mais, mas sim um ajudar a sociedade no bem-estar. É algo muito mais amplo e que mexe muito, não só a questão da própria experiência do cliente, mas também no brilho dos olhos, porque eu olho para vocês aqui, brilham os olhos de vocês na hora que vocês falam do negócio que vocês ajudam a trabalhar o tema de experiência do cliente lá dentro. Então, olha, fantástico. Virou uma chavinha aqui para mim, falando, olha que sensacional essa perspectiva. Quando a gente pensou nesse tema de experiência do cliente e recorrência, e a gente decidiu convidar vocês, é porque vocês atuam no mercado de recorrência, mas de uma maneira distinta. E aí a gente queria balancear um pouco o ponto. Me corrijam se eu estiver errada. Mas a gente pensou muito falando assim, olha, Gympass, recorrência no B2B, onde eu fecho um contrato e tenho a recorrência durante um período. Tem BICE, recorrência, B2C, até onde eu entendo, se tiver o braço B2B me explica, Fagner, mas onde eu não assino alguma coisa, mas eu preciso ter a recorrência de uso. Ou eu posso, inclusive, ter uma assinatura por um período grande. Então, conta pra gente os dois, porque existe algumas coisas que são diferentes aí, mas que é tudo recorrência no final das contas, né? Sim, perfeito. Eu acho que a recorrência para gerar bem-estar, né? Eu acho que isso a gente também tem em comum, assim. Viver nas grandes cidades é muito complexo, né? Então, acho que é super importante ter negócios que, de alguma forma, estão facilitando a vida em grandes cidades, né? Na Tembice, o cliente ele pode ter acesso às bicicletas de várias formas. Ele pode comprar uma viagem avulsa e fazer uma única pedalada. Ou ele pode assinar alguns planos, né? Ele pode assinar um plano de lazer, que ele usa pelo final de semana inteiro. Ele pode assinar um plano mensal ou até mesmo um plano anual. E vai depender muito do comportamento de uso dele, né? E a gente vê que isso varia, assim. E tem alguns usuários que a gente considera que ele é recorrente, mesmo que ele renove planos curtos com frequência. Por exemplo, quem pedala todo final de semana. Tá ali fazendo um plano de lazer do final de semana, todo final de semana, né? Ele é um cliente recorrente, com uma assinatura que durou só o final de semana, mas que ele tá renovando a cada semana. Mas o nosso carro forte mesmo são os planos mensais, né? Então, esse cliente que compra um plano de assinatura, e ele te dá direito a ele usar uma quantidade de bicicletas por dia ao longo do mês todo. E que substitui aquela mobilidade por um metrô, por um ônibus. Normalmente, no nosso segmento, é sempre em complemento ao transporte público, na maior parte das vezes, assim. Então, até no próprio acordo, né, com as cidades, com as prefeituras, a gente visa muito buscar essa intermodalidade, né? Faz parte dos acordos, assim, pra gente ter o espaço, ter acesso ao espaço público, de alguma forma, fomentar o uso também do transporte público, né, e fazer as conexões. Até porque quando a gente fala de bicicleta, para você usar no dia a dia, a gente tá falando de pequenos trechos, né? De no máximo 5 quilômetros. Né? Mais do que isso, você vai se cansar, vai demorar, enfim. Pode acabar atrapalhando a sua própria experiência. Então, normalmente, a gente está conectado com algum outro modal de transporte. E aí, isso casa muito realmente com o tema de micromobilidade, né? Esses pequenos deslocamentos na cidade para você ter os diferentes acessos a oportunidades. Muito legal. E no caso da Gympass, Ju, eu posso encarar também como um benefício para um colaborador ou tem outras frentes também dentro da Gympass? Claro, exatamente isso. O Gympass, ele vivenciou vários modelos de negócio até encontrar o que de fato fazia sentido para o business. E a pandemia veio alavancar, de certa forma, né, esse modelo, porque as pessoas estavam em casa, precisando de vivenciar melhor bem-estar, estavam isoladas, muitas vezes mentalmente desgastadas, além de fisicamente. E o Gympass acabou lançando um novo modelo de negócio, que era justamente fazer exercícios de forma digital com profissionais qualificados, né? Legal. Isso era algo que foi bem disruptivo, talvez não em outros países, mas no Brasil especificamente foi bem disruptivo. E a gente já viu impactos, né, na vida das pessoas que, mesmo na pandemia, conseguiu criar um hábito e uma rotina de exercício, né, e de uma vida mais saudável. Mas o modelo de negócio do Gympass foca exatamente em conseguir criar um melhor bem-estar
para os colaboradores das empresas que vivem nesse ambiente caótico, talvez, aí, né, junto com, em linha do que o Fá trouxe, concordo muito, assim. Então, as grandes metrópoles, né? Claro que o Gympass, ele é democrático, então, em qualquer cidade, grande, pequena, né, a ideia é democratização mesmo do acesso ao bem-estar.